Olá, gente. Sou o professor Rui Marques. Estamos aqui para a nossa última aula de Cálculo 3. Essa é a última aula gravada. Obviamente, teremos ainda alguns encontros online para tentar sanar as dúvidas que eu tenho certeza que podem ser muitas, tá? Nós caminhamos, a culminância dessa aula é encerrar falando sobre integrais triplas, tá? Então, já tem algumas aulas que o conteúdo tem sido um pouco denso e difícil de entender, e eu espero que nossos encontros online sirvam para tirar essas dúvidas que vão se acumulando, tá? Só lembrando que esse conteúdo, de certa forma, é cumulativo. A gente precisa lembrar um pouquinho do que já passou para tentar entender o que virá, tá? Então, vamos começar tentando dar uma noção intuitiva do que é calcular uma integral tripla, tá? Então, eu botei aí uma região, e só para ficar claro, essa região é o domínio, tá? E nós temos apenas o domínio da função, tá? A função, ela vai associar esse domínio a uma reta aqui, que eu vou botar R, ó. Nós temos uma função de R3 em R, tá? Então, não dá para eu desenhar o gráfico todo, porque eu precisaria de 4 dimensões. O que nós vamos fazer é esse sistema de flechas. Eu estou associando uma região D, nesse caso é um elipsoide, à reta R. Pega cada ponto dali e associa à reta R, tá? Então, lá nas integrais duplas, o que é que a gente fazia? A região que a gente associava era uma região plana. O que a gente fazia sempre? Particionava essa região plana em quadrados e multiplicava pela imagem da função em um ponto dentro desse quadrado que a gente planificava, tá? Lá a gente ficava no somatório que era a função num ponto dentro do plano, da região plana, perdão, vezes o produto vezes a área do quadradinho que a gente pegava. A gente pegava um quadradinho delta x, delta y, tá? A gente tentava pegar esses quadrados de forma uniforme, tá? Eu disse até para vocês que isso lá nas integrais duplas, isso representava o volume abaixo da superfície. Só que lá nosso gráfico era bonito, né? O gráfico ficava na superfície, o domínio ficava tipo a sombra embaixo, né? Da superfície. E a gente conseguia ter essa noção geométrica. Aqui, gente, nós não temos essa noção geométrica. Porque se você tentar olhar, a região ela é em 3 dimensões e a imagem seria uma 4ª dimensão, e a gente não consegue fazer um desenho que nos ilustre o que é que isso aí significaria geometricamente. Mas na teoria e na prática como é que vai funcionar? O que nós estamos fazendo é particionando essa região D aí, e a gente particiona ela usando cubinhos pequenininhos, tá? Então imagina que eu vou pegar um cubinho aí, tá? Esse cubinho, todos eles sempre pequenos. Aqui está meu x, aqui está meu y e aqui está meu z. A gente vai pegar esses cubos de forma que o dx, dy e o dz sejam bem pequenininhos, tá? Os deltas, que são as dimensões do cubo. Então, se você pensar no que seria a integral dupla, seria um somatório, tá? A função f de x, y, z, mas eu vou pegar num ponto dentro do cubinho, tá? Eu chamei f de x0, y0, z0, um ponto que está dentro do cubinho. E vou multiplicar a imagem desse ponto por as arestas desse cubinho, tá? Ali não está bem um cubinho, está um paralelogramo, tá? É porque esses delta x, y, z a gente vai tentar pegar uniforme, mas se não der, a gente vai pegar muito pequeno, tá? Então, nós temos o que eu chamei de V aí. Eu chamei de V, mas não é bem um volume, porque se você olhar tem 4 dimensões, tá? O volume é uma coisa de 3 dimensões, né? A gente mede em 3 dimensões. Aqui nós temos um espaço um pouco maior. É tipo um hipervolume, sei lá como é que o pessoal chama isso, tá? Na prática, o que é que nós vamos fazer? Tentar pegar esses retângulos cada vez menores, esses paralelepípedos cada vez menores, até tornar eles infinitesimais. E aí, esse somatório vai me virar uma integral tripla da mesma forma que a gente pensava lá nas integrais duplas.
Uma observação interessante é que nós temos um dv aqui, lá era dA. Eu troquei por dv por quê? Porque dx, dy, dz, 3 dimensões. E de fato é o volume do cubo infinitesimal. Tá? dv comumente pode aparecer dx, dy, dz? Pode. Do jeito que nós trocávamos o dA por dx, dy nas integrais duplas, nós podemos trocar dx, dy, dz por dv nas integrais triplas, tá? E aí a gente vai tentar estender esse estudo do mesmo jeito, tentando seguir as mesmas características, tá? Como é que a gente vai começar? Olha, nós vamos começar a trabalhar pelo teorema de Fubini. O que é que o teorema de Fubini fazia no caso das integrais duplas? Olhava para retângulos. Retângulos por quê? Porque nos retângulos o x e o y eles estavam limitados por 2 números e era ótimo de trabalhar porque uma região retangular é facilmente dividida em retângulos menores, tá? E é muito mais fácil de trabalhar. Aqui o que é que muda? Porque agora em vez de retângulos nós teremos paralelepípedos, tá? Aumenta uma dimensão, mas a gente consegue também fracionar esses paralelepípedos de forma ótima, assim como a gente conseguia para particionar os retângulos. E aí o teorema de Fubini, ele diz assim, olha, se a região que você quer fazer a integral tripla é um paralelepípedo, ou seja, tanto x quanto y quanto z estão entre 2 números fixos, isso representa um paralelepípedo, tá? Então fazer a integral nessa região é nada mais, nada menos do que fazer 3 integrais simples avaliadas nos extremos de integração. E aqui de novo a gente tem que tomar um cuidadozinho com a ordem. Como assim, professor? Olha, quem é que está entre E e F é a minha variável z. Então, primeiro eu tenho que integrar com respeito a z. Tá? Depois eu vou integrar para C e D, ó, entre C e D. Quem está entre C e D é a variável y. Depois eu faço a integral de y. Quem é que está entre A e B é a variável x. Então, depois eu faço a integral com a variável x. Tá? Aí alguém poderia me perguntar, professor, e tem que ser sempre o z primeiro? Não. Essa ordem não importa. Mas, você, ao escolher com quem começar, você tem que tomar cuidado se os intervalos de integração estão, se a integral está correspondendo com o diferencial, tá? Só para ficar entendível, tá? Com quem é que você vai, com respeito a quem você vai integrar primeiro e seguir essa brincadeira, tá? Então essa ordem, como eu acabei de falar, ela não importa. Ela não importa, a ordem que você escolher dá certo, tá? Então vamos fazer um exemplo só para ficar claro. Nesse exemplo nós temos uma função bonitinha aí e temos o paralelepípedo, que eu estou chamando de R, tá? Então eu vou escolher começar por x, tá? Só porque é conveniente para mim. Observe que no exemplo anterior, no teorema que estava lá, começava por z. Eu vou começar por x, tá? Então vou botar assim, x varia entre 0 e 1. Eu vou botar o dx primeiro, só para eu não esquecer. A função que eu vou integrar é x y ao quadrado mais y z ao quadrado, tá? Comecei por x. Agora eu vou para y. Por que y? Ah, porque eu quis. Vamos dizer que eu acho que z vai ficar mais fácil, tá? Vamos por z, que é de 0 a 3, tá? Aí eu vou botar dz. Por último eu vou botar y. 1 a 2. Tá? E aí nós vamos integrando de dentro para fora. Vou integrar primeiro em x. Essa integral aí em x fica... Vou repetir tudo aqui, ó. Integral de 1 até 2. Da integral de 0 até 3. Eu vou fazer a integral em x. Então fica x ao quadrado y ao quadrado sobre 2. Mais xyz ao quadrado. Tá? Integrei em x. Agora o x tem que variar onde? Do 0 até o 1. E as outras integrais que faltam é dz dy. Tá? Eu vou substituir ali no 0 e no 1. Tá? Como no 0 vai sumir tudo, no 1 é muito fácil, tá? Vai ficar 1 a 2,
0 a 3, fica y ao quadrado sobre 2 mais yz ao quadrado, tá? A próxima integral é em z e a última é em y. Agora, de novo, vou deixar de z fora, a de y, perdão, sem fazer nada. Vou fazer a de z. Então, fazendo a de z, fica y ao quadrado z sobre 2 mais y z ao cubo sobre 3. E eu tenho que avaliar o z de 0 até 3. E a última integral que sobra é em y. Tá? Então, substituindo, no 0 é ótimo porque tudo vai embora. No 3 tem uma sutileza. Então, vamos substituir. De 1 até 2, fica 3y ao quadrado sobre 2 mais y vezes 3 ao cubo dá 27, dividido por 3 fica só 9, então já vou botar 9y dy. Agora sim eu vou fazer a integral em y, fica y ao cubo sobre 2 mais 9y ao quadrado sobre 2, e aí eu tenho que substituir o y de 1 até y igual a 2. Tá? Observe que agora é só algebrismo. Não tem mais nada de novo para fazer. Mas para ficar completo eu vou concluir. Então, o que falta? Substituir. Eu vou até levar essa expressão para lá, só para a gente não ficar fazendo coisa errada. Basta substituir esses valores. Então, no 2 fica 8 sobre 2 mais 9 vezes 4 sobre 2. Substituir no 2, menos. Agora eu vou substituir no 1. 1 sobre 2 mais 9 sobre 2. Tá? Então, o primeiro parêntese fica 8 mais 18. Tá? 8 mais 18 dá 26, menos. No segundo parênteses, nós temos 8 sobre 2, que dá 4. E a resposta fica 22. Tá? Então, observe. É mais trabalhoso? É claro, porque aumenta uma integral. Então, você faz uma dupla, depois faz uma simples, por fim. Aumenta o trabalho, com certeza. A gente agora vai tentar estender o caso para regiões quaisquer, da mesma forma que fizemos a integral dupla. Nas integrais duplas nós começamos com Fubini, depois fomos para regiões quaisquer. Tá? E aqui eu já vou abrir logo uma página para ajudar melhor na solução do problema. Tá? Então nós vamos fazer essa integral. Como seria integrar essa função sobre uma região que é delimitada pelo plano OXY, OXZ e OZY, e esse outro π aí, ó. São 3 planos, são 4 planos, na verdade, tá? Eu fiz esse desenho, eu já fiz esse desenho mentalmente, só para a gente ganhar tempo, eu vou desenhar ele para vocês. Olha, imagina só, se você olhar com carinho, nós temos os 3 planos que delimitam. Aqui x, perdão, aqui é x, y e z. Então as paredes desse, nós já temos 3 paredes aí, o plano OX, tá? O plano OX que fica aqui, ó. O plano OY que fica em XY que fica embaixo e o plano ZY que fica aqui. Então são essas, nós já temos 3 paredes e o outro plano ele fica inclinado, ó. Se o x e o y, se o y e o z for 0, por exemplo, o x dá 1. Se o x e o y forem 0, o z dá 3. E se o z e o x forem 0, o y dá 2. Então, é uma coisa assim, ó. É uma figura que a gente conhece muito bem. É um tetraedro. Tá? Então, eu quero integrar essa função nesse tetraedro. Tá? Então, o que é que a gente pode pensar? Vamos olhar para esse problema como?
Vamos pensar que o z está variando entre 0 e esse plano. Que plano é esse? É o plano que a gente pode até isolar. Espera aí, vou trazer para cá. Descer um pouquinho. Vamos pensar que aqui é o meu plano em questão, tá? Quem é o z nele? O z é 6, eu vou dividir tudo por 2, tá? É 6 menos 3 sobre 2y menos 3x. Esse é o meu z. Então, o z, se você olhar com carinho, ó, vou começar integrando na variável z. Ele sai lá do plano OXY, né, que é a base, e vai até o tetraedro, esse lado que é inclinado do tetraedro, tá? Então, o z vai variar aí. 6 menos 3 sobre 2y menos 3x, certo? Já o x e o y, a gente pode olhar para uma figura plana, lá embaixo, ó. Nós temos, eu vou até desenhar o plano x, y aqui de verde, ó. De verde, eu vou escolher outra cor, vou escolher a cor roxa. Vou desenhar o plano x, y, x. Olha, 2, 1. Tenho que integrar nesse triângulo, tá? Então, tem várias formas de você olhar para esse problema. O primeiro caso é você tentar escrever essa reta. É uma reta y igual a x mais b. Quando o x for 1, o y vai zerar. Ou seja, a igual a menos b. Então, eu posso até olhar assim. Tá? Então, eu vou só fazer rápido aqui para a gente ganhar tempo, encontrar essa reta. Para ficar claro para todos, eu vou fazer. A reta que a gente busca ali é uma reta x mais b. Tá? Quando x é 0, o y dá 2. Ou seja, b é igual a 2. Quando x é 0, o y dá 2. Tá? Outro ponto que a gente conhece é que quando x é 1, o y dá 0. Então, quando x é 1, o y dá 0. O b eu já sei quem é, o a é menos 2. Então, a reta em questão que a gente está buscando é essa reta aqui, y igual a menos 2x mais 2. Tá? Então, o x varia entre 0 e 1. Vou até escrever de outra cor aqui, bege. O x, ó, eu comecei em pé, tá? O x entre 0 e 1. E o y está entre, eu comecei em pé, entre 0 e menos 2x mais 2. Então, vamos tentar organizar essa integral, tá? Eu comecei por z. Então, o z está entre 0 e 6 menos 3 sobre 2y menos 3x. Então, eu vou montar a integral aqui. Vocês vão entender agora. Então, está entre 0 e 6 menos 3 sobre 2y menos 3. Isso aqui está o dz. Tá? É o dz. Quem é a função que nós vamos integrar? É a função 2x mais 5y. 2x mais 5y. Fiz o z. Quando eu faço o z, agora eu recaio no problema da integral dupla anterior. Por quê? Porque eu tenho que integrar nessa região aqui em roxo. Essa região em roxo, ó, do jeito que eu comecei vertical. Ou seja, eu tenho que começar por y. O y vai de 0 até menos 2x mais 2. Tá? Então, vamos lá. O y vai de 0 até menos 2x mais 2. Por fim, nós temos o y que vai de 0 até... Perdão, o x que vai de 0 até 1. Temos essa integral. Observe, gente, que essa integral tripla aí, ela vai virar só números.
Porque ó, na primeira integral temos a variável z, ela não tem a variável z no integrando, mas como você integra para z, vai aparecer z, tanto fica 2xz mais 5yz. Aí você tem que substituir o z por 0 e depois substituir o z por coisas que só dependem de x e de y. Tá? Ao fazer isso, você elimina z totalmente do jogo, porque você, onde tinha z você substituiu por coisas que tinha x e y. E aí você recai no integral dupla, que só depende de x e de y. Então eu vou começar a fazer só para vocês verem que vai cair no integral dupla. Então vou botar aqui 0, 1, 0 menos 2x mais 2. E aqui eu vou integrar para z, fica 2xz mais 5yz. E aí o z tem que ir do 0 até 6 menos 3 sobre 2y menos 3x. dy dx. Então, se eu substituir o z aí, vai ficar quem? Olha a integral dupla aparecendo aqui. Então, no lugar de z, eu tenho que botar 6 menos 3 sobre 2y menos 3x mais... Aqui é um... Perdão. Eu vou botar aqui um parênteses só para ficar mais didático. Mais 5y que multiplica 6 menos 3 sobre 2y menos 3x. dy dx. Observe, gente, o que nós temos aí é uma integral dupla. Integral dupla que a gente estudou na aula passada. Está bem montadinha, é só fazer o resultado, tá? Então, como o nosso tempo é bem corrido, eu não vou poder fazer essa integral, mas eu vou deixar como exercício para vocês concluir essa tarefa, tá? Então, dá para a gente fazer a integral pensando em regiões maiores, né? Maiores do que o que a gente tinha. Vamos seguir. A gente pode pensar agora de forma até mais especial, que é usar o teorema da mudança de variável. E aí, de novo, nós vamos considerar uma transformação, e me perdoe pela falha que eu acabei de ver, o x. Nós vamos trocar o x agora por uma coisa que depende de uv e w, o y por uma coisa que depende de uv e w, e o z por uma coisa que depende de uv e w. Ou seja, nós vamos parar de usar x, y, z e tentar usar u, v e w. Tá? Vale o teorema da mudança de variável. Lá era com duas variáveis. Dava para fazer e a gente vai fazer de forma análoga. Olha, está aqui a região, está aqui a função que vai integrar, está aqui os diferenciais. Nós vamos trocar por outra. Muda a região, porque quando você muda a parametrização, né, muda para outras variáveis. Você troca as variáveis e aí tem que aparecer esse intruso aqui, né? Ó, esse intruso aqui, que é o módulo de um determinante chamado jacobiano. Tá? Então é a mesma coisa, só muda que agora o determinante é 3 por 3, tá? Então, para entender melhor, vamos praticar conhecendo duas mudanças de variável que não dá para você não conhecer, né, no curso de cálculo 3. Primeira é a mudança de coordenada para um sistema cilíndrico, ou seja, o famoso sistema de coordenadas cilíndricas. Como é que foi pensado esse sistema de coordenadas cilíndricas? Tá? E aí vocês já me perdoem que por estar um pouco feio o gráfico, eu tive que pegar eu peguei essa imagem já feita, eu não desenhei, não tive muito tempo. Como é que funciona? O sistema de coordenadas cilíndrico, ele muda só a variável x e y para um sistema polar. E a variável z, ela permanece a variável que ela já era. E aí, como é que a gente pensa? Olha, se você tiver qualquer ponto que está no espaço euclidiano, como é que nós vamos olhar para as coordenadas dele? Olha, a coordenada z vai representar, de fato, essa altura, tá? E a coordenada x, y, que são as que estão lá embaixo, a gente vai se basear para elas olhando o sistema de coordenadas polares, que é o que a gente estudou na aula passada, tá? Então, o x vai ser r cosseno θ, o y vai ser r seno θ, o z vai permanecer o z que era. E aí, usando as propriedades da trigonometria, a gente chega que
Isso é verdade, né? Que r ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. E que a tangente de θ é y sobre x, tá? É um sistema bem interessante. A gente pode pensar no jacobiano dessa transformação. O que é o jacobiano? É derivar as variáveis antigas pelas novas, fazendo uma matriz e depois calcular seu determinante, tá? Então, derivando o x, fica cosseno, r seno, menos r seno e zero, tá? Porque quando você deriva o x para z não tem nada, dá zero. E assim sucessivamente, você fazer para as três variáveis, derivando as três novas variáveis. Com respeito às três novas variáveis, perdão. Tá? Aí você consegue encontrar que o jacobiano é o mesmo por causa dessa última coluna aqui e essa última linha, que vão ficar assim, né? Então é muito mais fácil de calcular, dá exatamente o determinante da matriz lá das coordenadas polares. Tá? Então é interessante você entender que esse jacobiano, a gente não vai ficar calculando toda vez. O jacobiano vai dar R, e toda vez que a gente for usar essa mudança para coordenadas cilíndricas, nós já vamos usar esse jacobiano, tá? Então, como é que ficaria a mudança? A mudança ficaria assim. Eu saio das funções x, y, z, das variáveis x, y, z, vou para as variáveis r cosseno θ, r seno θ e z, tem que aparecer o jacobiano. O jacobiano está aí, os diferenciais mudam para as novas variáveis, tá? Vamos tentar fazer um exemplo só para ficar um pouquinho mais claro, tá? Então, nós queremos calcular essa integral aí de x dv em D, onde D é um sólido abaixo do paraboloide, tá? Paraboloide 9 menos x ao quadrado menos... Esse paraboloide, gente, é uma coisa mais ou menos assim, ó. Desenho uma parábola aqui. Aqui, raio 3, tá? Uma coisa mais ou menos assim. Observe, do jeito que está aqui escrito, ó, tem x ao quadrado e y ao quadrado. Se aí eu usasse coordenada polar, ia ficar muito legal. Por quê? Porque o z ele tá linear, tá uma coisa bonita de trabalhar. Então vamos tentar fazer isso. Vamos pensar que o z está entre 0 e aquele rapaz ali. Mas vamos pensar numa situação melhor. Vamos pensar que o x... Deixa eu descer isso aqui um pouquinho. Vamos pensar primeiro que o x... Nós vamos escrever o x como r cosseno θ, o y como r seno θ. Com isso, o que é que eu ganho? Que x ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado, tá? E como eu quero dar uma volta todinha no paraboloide, quero dar a volta todinha, o que é que eu penso? Olha, se eu botar o θ entre 0 e 2π, entre 0 e 2π, eita, fala e não escreva outra coisa. E o raio entre 0 e 3, por causa do problema, o paraboloide aí, se você olhar, aquela base é 3. Tá? Ali... Quando é que o z é 0? Se o z for 0, é porque x ao quadrado mais y ao quadrado dá 9. É uma circunferência de raio 3. Tá? Então, se você olhar que o r vai ter que estar entre 3 e 0, o z agora, em vez de eu botar assim, eu posso pôr assim, ó. É 9 menos r ao quadrado. Tá? Então, eu vou levantar isso aqui. Eu vou botar isso aqui tudo para cima. Já... Vou subir esse aqui um pouquinho mais. E aí nós vamos tentar montar essa integral. Como é que ela ficaria? Ó? Eu vou deixar o z primeiro. 9 menos r ao quadrado. Quem é a função que nós estamos integrando? É a função x. Mas x é r cosseno θ. Tá? Vou botar aqui um dz. Opa, eu estou errando, né? Dz, boto o dz. Mas eu esqueci do jacobiano, que é r. Botei o jacobiano. Agora vamos para as outras variáveis. A variável θ vai de 0 até 2π. Observe que θ e r, eles estão dentro de um retângulo. Para mim não faz diferença. Eu posso começar por qualquer uma. Olha aí, aqui essa integral que parecia muito difícil é essa. Tá? Só lembrando,
Esse rapaz aqui é o jacobiano. Professor, e por que é que o senhor mudou a variável? Eu vou botar uma página aqui só para tentar convencer vocês que eu fiz a única saída assim, na minha concepção. A gente poderia pensar, olha, basta eu integrar então o z de 0 até 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Aqui está o dx, perdão, só a função x, tá? Fazer essa integral, depois eu ia cair numa dupla que era a circunferência, tá? Então eu vou botar essa até dentro do parênteses, me perdoem as notações. Eu ia cair numa dupla que era sobre a circunferência. Aí a gente ia ter que pensar, não, então vamos olhar essa região C ali. A região C, exatamente essa aqui. É uma região circular. E aí como é que a gente ia fazer? Essa integral dupla a gente ia ter que usar a coordenada polar para fazer. Que foi exatamente o que a gente viu na aula passada. E é exatamente o que faz a coordenada cilíndrica, gente. Ele deixa a coordenada Z como está e muda as coordenadas x e y para a forma polar. Então, se você tentasse não usar ela, você ia acabar usando, porque você ia fazer a integral em z, depois você ia ter que usar a coordenada polar para fazer a integral dupla em x e y. Tá? Então, não tem jeito. A coordenada cilíndrica ela é muito útil e, por causa disso, a gente aprende que a gente guarda no nosso HD que o jacobiano ele é só R. Tá? Vamos seguir agora para a mudança de variável, que são para as coordenadas esféricas. Também é famosa, a gente vai ter que aprender, tá, um pouquinho sobre ela, ter que aprofundar um pouco o estudo, vocês vão ter que fazer isso, infelizmente. Sozinhos, né? Infelizmente não, felizmente, mas infelizmente porque é sozinho. Tá? Como é que funcionam as coordenadas esféricas? Agora nós vamos trocar tudo. Nós vamos olhar para um ponto P aqui e nós vamos fazer o seguinte. Primeiro nós vamos posicionar ele lá embaixo. Lá embaixo nós vamos usar coordenadas polares. E vamos chamar esse comprimento aqui, ó. Nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos olhar para o comprimento, que é esse ρ, que é o comprimento da origem até o ponto que a gente está. E aí nós vamos projetar ele lá para baixo. E aí nós vamos fazer o seguinte, olha, eu vou rodar um θ lá embaixo e um φ que é entre o eixo Z e esse ângulo e esse plano OXY, tá? Então, para cada ponto P que está aqui voando no espaço, se eu souber o tamanho desse ρ, né, que é entre 0 e P, e o tanto que eu tenho que girar ele em torno de Z e em torno do plano OXY, eu consigo posicionar qualquer ponto. Consigo posicionar todos os pontos. Uma coisa que é interessante, que é que para eu varrer todo o espaço euclidiano, o que é que eu tenho que ter? Esse meu ρ, ele tem que partir do zero e ir para qualquer ponto. Ou seja, tem que estar entre 0 e infinito, para varrer todos os pontos do espaço euclidiano. O θ é interessante que você vá de 2π até 0, porque aí você consegue varrer para todos os lados, varrer o plano XY todinho, tá? E aí, se você varrer o plano XY todinho, esse ângulo φ, ele não precisa dar uma volta, ele só precisa dar meia, tá? E aí, seu φ só precisa dar meia volta. Se você fizer isso, você varre todo o espaço euclidiano, tá? É interessante que você pode pensar de outro jeito. Professor, eu só quero botar o θ e ir de 0 até π. Se você fizer isso, dá para consertar. Você bota o φ para ir de 0 até 2π. Mas isso é uma coisa que você vai entender tentando aprofundar um pouco mais seu estudo de coordenadas esféricas, tá? O que é interessante é que agora eu consigo mapear onde cada ponto está usando só o ângulo que essa flecha faz com Z e o ângulo que a projeção dessa flecha faz aqui, entre X e Y. Tá? Só pensando nisso. E aí como é que vai ser a mudança? A mudança vai ser o Z eu vou chamar de ρ cosseno de φ,
O x eu vou chamar de ρ seno φ cosseno θ. O y eu vou chamar de ρ seno φ seno θ. E aí uma coisa que eu ganho naturalmente é que ρ ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. A tangente de θ é y sobre x. O cosseno de φ é isso. O seno de φ é isso, ou seja, o seno é isso, tá? Então são elementos que a gente pode guardar no coração. Podemos pensar no jacobiano? Podemos também. O jacobiano dá isso, tá? Como nos nossos problemas nós vamos querer sempre em módulo, eu vou apagar esse menos que está aqui. Apaguei, tá? Um menos indesejado, tá? Então, como o jacobiano que a gente vai usar na mudança de variável é sempre o módulo determinante, nós vamos lembrar que o jacobiano é ρ ao quadrado seno de φ. Eu estou usando φ assim, tá? Desculpa, gente. Tá? Ρ ao quadrado seno de φ. Então, lembrando, o θ é o ângulo lá em xy, o φ é o ângulo que faz com o eixo z. Tá? Então, dá para a gente pensar nisso. E a mudança de variável a gente consegue fazer do mesmo jeito. Como é que ficaria? Ficaria a função agora nas novas variáveis, que é θ, é ρ, θ e φ. Aí tem que botar o jacobiano. Ρ ao quadrado seno φ, dρ, dθ, dφ. Tá? Lembrando que esse intruso aqui é o jacobiano. Tá? Você troca assim. E a região muda, é claro. Muda para uma andelinha, mas ela vai virar quase sempre um retângulo. É perfeito a forma como essas mudanças funcionam bem. Vamos fazer um exemplo só para tentar deixar mais claro. Imagina que você quer fazer essa integral onde B é a bola unitária. Tá? Então, a bola unitária, gente, o que é que nós precisamos fazer? Eu vou tentar botar ela aqui no centro. O ρ tem que ir de 1, tá? Entre 0 e 1. Tá? Vou botar o ρ só até 1, porque não importa para mim pontos longes. O θ de 0 até 2π, por quê? Porque eu tenho que variar, dar uma volta completa, né? Ó, o θ faz com que no plano OX se dê uma volta completa. E o φ ele só precisa estar entre 0 e π. Então, se eu mudar para coordenadas esféricas, fica assim. Eu preciso andar nessas regiões. Tá? Então, vamos lá. Só lembrando das mudanças, o x seria quem? Seria ρ, só voltar aqui, ó, só para deixar vocês a par. É ρ seno φ cosseno θ. Então, seno φ, o seno de φ está tanto no x quanto no y. Vou botar aqui, ó. É ρ seno φ, o y é ρ cosseno φ. Aí eu tenho seno θ. Eu estou pescando, tá? Cosseno θ, seno θ. Eu nem vou usar mais, só para praticar. E o z é quem? É ρ cosseno. Aqui é seno, tá? Perdão. Cosseno de φ. Tá? Então, só pescando lá de novo, ó. O z é ρ cosseno de φ. Então, essa é a mudança de variável. Uma coisa que a gente sabia era que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado dá exatamente o meu ρ ao quadrado. Então, para fazer essa mudança, o que é que eu vou fazer? Olha, a integral estava daquele jeito. Eu já pensei como é que seria a mudança, os intervalos de integração. O ρ vai de 0 a 1. Vou botar aqui o ρ. O θ vai de 0 até 2π. Vou botar aqui o θ. E o φ vai de 0 até π. Vou botar lá atrás o φ. Botei o φ. A função era e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado tudo a 3 meio. Ali, se você olhar com carinho, é r ao quadrado elevado a 3 meio. Certo? R ao quadrado elevado a 3 meio. Ou seja, vai ficar só r ao cubo.
tá? Agora eu tenho que botar o jacobiano. R não, gente, é Rho, perdão. Quem é o jacobiano? É Rho ao quadrado seno de φ. Esse rapaz aqui, só para não esquecermos jamais, ele é o jacobiano que eu não posso esquecer de botar no problema. Se eu esquecer, eu joguei tudo por água abaixo. Então eu vou concluir esse problema numa página, tá? Seria o último slide. Ações na página. Seria página. Só para a gente tentar fazer esse problema, concluir. O problema já está feito, na minha opinião. É só concluir. Tá? Então vamos lá. Vou fazer de preto. Vamos fazer primeiro só em Rho. Tá? Então se é só em Rho, esse seno φ eu vou deixar, vou tirar ele lá para fora, porque ele não me importa. Tirei o seno φ, vou deixar de 0 até 2π. Essa aí é em θ. Vou deixar parada. E elevado a Rho ao cubo vezes Rho ao quadrado de Rho. É essa que eu vou fazer primeiro. Tá? Essa aí é que me importa. Então vamos fazer essa primeira aqui de azul. Como é que eu faço? E elevado em... Vou botar assim. E elevado a Rho ao cubo vezes Rho ao quadrado de Rho. Eu posso chamar Rho ao cubo de U. Então 3Rho ao quadrado de Rho dá du. Então onde tiver Rho ao quadrado de Rho, eu vou chamar de du sobre 3. Então eu posso mudar aquela integral para essa. Ó, E elevado a U sobre 3 du. Ou seja, fica E elevado a U sobre 3. Mas quem é U? E elevado, que é um U. A Rho ao cubo sobre 3. Então, vou voltar para a integral. Integral de 0 até π do seno de φ da integral de 0 até 2π. Eu fiz a integral, fica E elevado a Rho ao cubo sobre 2. E elevado a Rho ao cubo sobre 3. Eu tenho que avaliar o Rho entre 0 e 1. Avaliando entre 0 e 1, vai ficar quem? Seno φ, integral de 0 até 2π. No 1 fica E sobre 3. Eu vou até botar esse 3 fora. E no 0 fica 1/3. Então fica E menos 1. Tá? Eu tenho que integrar isso aqui com respeito a θ. E depois integrar tudo com respeito a φ. Certo? Então, como não tem θ nenhum aí, isso aí é uma constante, fica E menos 1 multiplicado por 2θ. Tá? Então, vamos seguir no raciocínio. Fica integral de 0 até 2π de 2. Tem um terço lá fora, né? Tem seno de φ aqui. Aí tem um terço lá fora, eu vou tirar o 2π. E menos 1 de φ. Esse número aqui todinho, eu posso tirar da integral, fica 2π sobre 3 E menos 1. Eu vou tirar da integral, fica integral de 0 até 2π do seno de φ, de φ, né, que foi o que sobrou. Tá? A integral do seno é menos o cosseno. E aí eu concluo meu problema, tá? Fica aquele número ali, que é 2π sobre 3 vezes E menos 1. Fica menos cosseno avaliado em 2π, tá? Menos cosseno em 2π fica menos 1. Menos cosseno em 0, que dá 1. Ou seja, dá menos 2, então fica menos 4π sobre 3 vezes E menos 1. Que problema extenso, tá? E eu acho que até minha imagem aqui ficou um pouquinho na frente. Mas eu acho que vocês estão conseguindo ver, tá? Então,
Eu sei que é difícil, vocês vão ter que tentar se aprofundar um pouco sozinhos, mas é assim que a gente trabalha com integrais triplas, pelo menos o básico, tá? Então eu agradeço a todos pela paciência, foi um prazer estar aqui em mais uma disciplina e eu espero que tenha contribuído com vocês. A gente se encontra nos nossos meetings e a gente tenta tirar quaisquer dúvidas que tenham ficado. Um abraço a todos e quem sabe até uma próxima.